Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu convido vocês a analisar a abertura, aliás, o toque da sexta trombeta. O toque da sexta trombeta. O sexto anjo toca a trombeta. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar. Dos quatro cantos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que se acha preso junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que havia sido preparado para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, que sobre ele estava montado, tinha couraça de fogo e de jacinto, e de enxofre, e as duas cabeças dos cavalos, e as cabeças dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foram mortos a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda era semelhante à serpente, e tinha cabeça e com ela causava danos. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para deixarem de adorar os demônios, aos ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podia ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Muito bem, amados, diletos irmãos. Vamos analisar esta mensagem de hoje. Chegamos ao toque da sexta trombeta. Agora falta somente a 7ª trombeta. Quero hoje usar esse espaço de tempo para vos dizer algo, irmãos, que tem ocorrido muito. Nós vemos que ao toque de cada trombeta, ao soar de cada trombeta, é derramado certa praga sobre a terra. Percebemos que existe característica diferente uma da outra. E sendo possível interpretar que, embora a praga seja derramada em todo o mundo, algumas delas serão específicas. Uma classe de pessoa, muitas vezes, será atingido diretamente porque haverá
uma punição de Deus. A Bíblia diz que o sexto anjo tocou sua trombeta. João diz que ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Alguém que estava dando ordem dos quatro cantos do altar. Esta voz dava uma ordem ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrate. Isso mostra que existe certa hierarquia de anjos muito mais poderoso que o próprio Lúcifer, que está acorrentado, amarrado. Esses anjos provavelmente foi enganado por Lúcifer, traíram a Deus, por isso eles estão acorrentados para ser solto em data marcado, pois a Bíblia diz que eles estão acorrentados junto ao rio Eufrate. Esses quatro anjos estavam preparados para uma determinada hora do dia, para um determinado mês, para um determinado ano, e eles foram soltos para matar 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que o compunham, os exércitos, João diz que era de 200 milhões, e ouvi o seu número, disse ele. A sexta trombeta cumpre uma sexta praga, que está no capítulo 16, que ainda nós vamos estudar. Traz um cenário de guerra. Nele são vistos 4 anjos que estão localizados simbolicamente no rio Eufrate. O rio Eufrate é um grande rio da Ásia Ocidental que corta, ou seja, define a própria Mesopotâmia. É um rio que biblicamente tem várias referências históricas acerca da nação de Israel. Alguns profetas profetizaram acerca de alguns acontecimentos que ocorreria próximo ao rio Eufrate. Nós vemos aqui, amados, que ao toque da sexta trombeta, ao contrário de outras trombetas, neste muitos serão mortos, ou pelo menos serão perseguidos para serem mortos. Haverá um exército numerosos a serviço do mal. O número é de 200 milhões. Este número é um outro enigma bíblico que alguns teólogos tentam interpretar. Eu, presbítero Gregório, sinceramente, para mim continua sendo um enigma. Até o presente momento busquei uma interpretação precisa, mas não consegui ter uma interpretação precisa. Para mim, ele continua sendo um número simbólico, embora alguns teólogos defendem que será um número literal. Mas pelo fato de João ter ouvido o seu número, e por não ser um número fora de uma realidade possível, então por isso, certo teólogo acredita que esse número possa ser literal. Mas eu, como pregador que sou, tenho cuidado de não vos falar, marcar data, nem trazer número. Eu não sou estudioso de numerologia, então eu estudo a palavra de Deus para alimentar a minha alma e para tentar auxiliar outras pessoas que necessitam de alimento espiritual. Então eu estarei deixando este número deste exército maligno que estará invadindo a terra
para outras pessoas mais capacitadas que eu trazer a explanação. João diz que o exército que seguia esses 4 anjos estava montado em cavalos, e os cavaleiros que vi em minha visão tinha este o aspecto, a sua couraça era vermelha como fogo, azul como jacinto e amarela como enxofre. Vermelho, símbolo de sangue, fogo, símbolo de destruição. Azul é o símbolo da própria armamento. O amarelo é o símbolo do próprio inferno. E o enxofre é o que sai do inferno. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. E da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. E o poder dos cavalos estava na boca, na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. Então, aqui nós vemos um exército montado em cavalo de destruição, que não havia como você escapar dele, pois da boca desse cavalo saía fogo, fumaça e enxofre. E se alguém tentasse escapar por trás deste cavalo, era ferido com a cauda deste cavalo, por a cauda deste cavalo era semelhante a uma cobra que tinha cabeça e feria as pessoas. Nesse cenário de guerra, esse exército traz destruição por meio de fogo, traz destruição por meio de fumaça. Ele traz destruição por meio de fogo, fumaça e enxofre. Eu vos pergunto, isso seria apenas um símbolo? Eu acredito que seja o símbolo de uma adoração pagã, uma vez que o fogo representa a purificação, a fumaça significa o resultado da purificação. Então pode ser um exercício pagão da adoração ao próprio mal. Como nós usamos incenso muitas vezes nas orações, essas pessoas estarão usando enxofre para contaminar o próprio ar. São 4 elementos químicos nocivos para a saúde. A fumaça representa que tal adoração lhe causaram destruição em vez de purificação. O fogo mesmo, em vez de purificar, acabou resultando em própria morte. O restante da humanidade que não morreu por causa desta praga, nem assim se arrependeu das suas obras, das obras praticadas pelas suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, de adorar os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e madeira. Ídolos que não têm poder nenhum, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. É isso que o versículo 22 do capítulo 9 traz. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexual e dos seus próprios roubos. As pessoas que foram vítimas dessa trombeta, ou seja, dessa praga, têm a característica específica, são adoradores de demônios, são adoradores de ídolos, além de serem potencialmente um assassino,
também são feiticeiros, são imorais, são ladrões. Mesmo com o derramamento dessa praga, não se arrepende de seus atos. É isto que o apóstolo João traz-nos na explanação da sexta praga. Eu quero, amados irmãos, trazer-vos algo sobre essa sexta trombeta. Nós vemos, amados irmãos, que ele dá-nos número, mas eu não sei realmente vos dizer algo muito profundo sobre número. Já vos disse que não estudo numerologia. Então eu quero vos dizer algo que eu entendo acerca da sexta trombeta. Quando o anjo toca a sexta trombeta, 4 anjos que se encontram acorrentados junto ao rio Eufrates são soltos. Alguns têm entendimento que esses 4 anjos, como se aplica aos 4 príncipes, ele pode ser compreendido ao próprio império otomano, que já não existe mais. Então, alguns já defendem que a sexta trombeta já foi tocada. Mas como a Bíblia traz-nos explanação muito real, ele fala sobre hora, um dia, um mês, um ano. Quanto tempo soma esse período realmente na profecia? Analisando alguns pensamentos de alguns estudiosos de numerologia, eu descobri que 1 hora equivale a 15 dias. Um ano, um dia equivale a 1 ano. Um mês é igual a 30 dias, que equivale a 30 anos. Então, somando 1 ano, que é igual a 360 dias, que é igual a 360 anos. Daria o total de 391 anos e 15 dias. Isso seria um período extenso de guerra religiosa. Esse é um período profético, amados, que não cabe a mim, que sou leigo, a vos passar algo sobre isso. Eu só estou trazendo o pensamento de alguns que analisaram, somaram e assim trouxe algo acerca de numerologia. A sexta trombeta, esta é a derradeira oportunidade para cada ser humano se arrepender, pois depois disso virá a sétima trombeta. Esta última trombeta, antes do final, apresenta um último aviso mais grave, pois haverá morte. De fato, ela nos faz pensar na nossa situação diante de Deus. Mas mesmo diante delas, a Bíblia diz que os homens não se arrependem. Agora, a semelhança do que aconteceu com os selos, há um intervalo, amados, da sexta trombeta para a sétima trombeta. Existe um intervalo. Igual aconteceu com o sexto selo, para abrir o sétimo selo, aconteceu algumas coisas
que também vai acontecer agora, ao toque da sexta trombeta, haverá um intervalo para o toque da sétima trombeta. Ela serve para aumentar a expectativa antes da última trombeta. Então nós estaremos estudando, nos próximos estudos, o que irá suceder nesse intervalo da sexta trombeta para a sétima trombeta. O anjo vem e afirma através de um juramento que não haverá demora para o fim. No capítulo 10, versículo 1 a 7. Ordena-se a João que coma um livro que está com o anjo, no versículo 8 a 10. Então, nós estaremos estudando acerca disto. Eu vou deixar para nós meditarmos acerca disso. Esse é um sinal simbólico da vocação profética. Quem já comeu um livro também? Comer livro significa encher-se da revelação profética. Isto acontece porque João tem muito que profetizar. Então, nós, amados irmãos, provavelmente não iremos alcançar a plenitude que João alcançou, porque João recebeu diretamente de Jesus. E ele encheu-se de profecia para profetizar. Aí no capítulo 11, João deve medir o santuário e o altar do templo. Logicamente, o templo aqui é uma realidade física, visto que ela já havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Possivelmente se refere à igreja enquanto o santuário de Deus. A medição significa preservação, o que não é medido entregue aos gentios para a destruição. Então, nós vamos estudar isso em parte. Eu não quero me aprofundar muito, para que vocês possam compreender cada parte, amados, separadamente. É como eu vos disse, cada trombeta traz uma certa punição sobre a terra, que nós estaremos estudando no capítulo 16 ainda, as pragas que será derramado sobre a terra. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Permaneça firme, amados. Não abandone a Cristo. Medite na palavra da vida. Medite no que é melhor para ti. Pois só existe dois caminhos: o da vida e o da morte. O caminho da vida é Cristo, o caminho da morte te leva para o inferno. Cristo te leva até os portais dos céus e te introduz até a presença de Deus. A morte te leva literalmente à profundeza do abismo e depois para o lago de fogo e enxofre. Pense nisso. Fique na paz do Senhor Jesus.